Indiana Jones existiu e, olha só, ele sumiu no Brasil. O explorador inglês que desapareceu misteriosamente no Brasil inspirou de Indiana Jones. Isso é verdade. E olha a matéria que eu vou ler agora com vocês, como ela é simplesmente sensacional para entendermos um pouco e a curiosidade. Vamos lá. É da BBC News Brasil. Olha aqui a foto da pessoa que provavelmente é a pessoa que inspirou Percy Fawcett em Pelechugo, em 1911. André Bernardo, do Rio de Janeiro, para a BBC News Brasil, 29 de junho de 2023. Vamos ler a matéria, deve ser bem legal. Vamos lá. Empolgado. Em dado momento de Indiana Jones e o Templo da Perdição, 1984, quando o intrépido protagonista sai à procura de uma pedra sagrada na Índia, Will Scott, a cantora de boate interpretada por Kate Capshaw, vira-se para Indiana Jones, o famoso arqueólogo imortalizado por Harrison Ford, e alerta: você vai acabar morrendo ao perseguir fortuna e glória. Em tom de gracejo, Indy responde: talvez, mas hoje não. É provável que Nina Patterson, 1871-1954, tenha dito algo parecido quando o marido, o explorador inglês Percival Harrison Fawcett, em 1867-1925, a data que ele viveu, anunciou que ia sair em missão à procura de uma civilização perdida no Brasil. Os dois se conheceram em Ceylon, atual Sri Lanka, onde Percy serviu como oficial da artilharia real britânica. Não seria a primeira vez que ele viajaria para a América do Sul, mas dessa vez poderia ficar até 2 anos longe de casa. A primeira expedição de Percy Fawcett, acho que é correto o sobrenome dele, pelo continente sul-americano, ocorreu em 1906, quando ele, designado pela Sociedade Geográfica Real Inglesa, a demarcar a Amazônia na fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. Olha só como as coisas são legais, a história. Em fevereiro de 1920, ele desembarcou do Rio de Janeiro para uma expedição que, no fim das contas, durou apenas 4 meses, de agosto a dezembro daquele ano. Enquanto estava no Brasil, Nina, sua mulher e 3 filhos de casal, Jack, Brian e John, viveram na Jamaica. Assim que chegou, Fawcett foi recebido pelo presidente da República, Epitácio Pessoa, 1865-1942, que agendou uma reunião com o Marechal Cândido Rondon, que nasceu em 1865 e 1958. O encontro foi desastroso. Rondon disse que o Brasil não precisava de estrangeiros para fazer expedições. O presidente ponderou que estava atendendo a um pedido do embaixador inglês Ralph Paget para apoiar Fawcett em uma viagem até o Mato Grosso. Rondon, então, sugeriu que Fawcett fosse acompanhado por uma comitiva brasileira. O inglês recusou a oferta. Pretendo ir sozinho, avisou. Uma viagem como muita gente tem seus inconvenientes. O Marechal não desistiu. Sugeriu que o coronel estrangeiro fosse acompanhado por um civil ou militar de confiança do governo brasileiro. Não houve acordo. Se não pudesse ir sozinho, avisou Fawcett, não iria. A essa altura, Rondon já estava desconfiado de que, mais do que uma civilização perdida, o inglês estava atrás da procura de ouro e de prata. Lá pelas tantas, perguntou o percurso que Fawcett pretendia fazer. Sua resposta: é sigiloso, não posso revelar. Deu por encerrada a conversa. Faço votos para que tenha boa sorte. E Rondon se despediu. A ideia da cidade perdida veio do documento 512 que se encontra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, explica o jornalista Hermes Leal, autor do Enigma do Coronel Fawcett, o verdadeiro Indiana Jones, geração editorial 2007. Abre aspas. É um relatório do século XVIII de uma pessoa que teria se perdido no sertão da Bahia e encontrado as ruínas de uma cidade abandonada. Uma cópia desse documento chegou às mãos de Fawcett, ainda na Inglaterra. Ouvi falar da lenda de Fawcett ainda criança quando vivia em Goiás. Prossegue, Léo. Quando descobri que ela nunca tinha sido contada em uma biografia, resolvi transformar sua história em livro. Minha grande dificuldade foi refazer seus passos. Descobri, entre outras coisas, seu interesse em comprar uma mina de pedras preciosas na Bahia. Os índios mais selvagens da Amazônia. No dia 18 de agosto de 1920, 6 meses depois de chegar ao Brasil, Percy Fawcett finalmente partiu do Rio de Janeiro rumo a São Paulo e da capital paulista para Corumbá, no Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul. Em seguida, viajou de barco até Cuiabá, no Mato Grosso, agora sim. Em sua comitiva, apenas 2 estrangeiros, um australiano, Butch Haley, e o americano Ernest Holt, o Felipe, cada um embolsou 600 libras pela aventura.
Além de contratar os 2 ajudantes através de um anúncio no jornal, Fawcett comprou 2 cavalos e 2 bois para transportar a carga, que incluía, além de cordas, redes e barracas, utensílios de comida e instrumentos musicais. Logo no quarto dia de viagem, Butch pediu para sair. O sujeito não sabia sequer montar o cavalo. Em 2 dias, caiu 4 vezes, a última delas dentro de um riacho. Ernest era menos pior. Mas num acesso de fúria, atirou em vermelho um dos cachorros da comitiva, além de procurar caça. Cães montavam guarda à noite. Ao longo da viagem, Fawcett atravessou fazendas como o do Laranjal e cruzou rios como Tabatinga. Numa delas, a do Rio Novo, conheceu o fazendeiro Hermenegildo Galvão. Durante a estadia, ouviu falar dos índios morcegos, os mais selvagens da Amazônia. Segundo a lenda, tinham a aparência de macacos e viviam nas cavernas. Ao ouvir a história, Fawcett se convenceu de que estava no caminho certo. Da fazenda Rio Novo, a comitiva seguiu para o posto Solimões Lopes, na aldeia Bacairi, onde descansou por 3 dias. De lá, prosseguiu viagem. No caminho, mais infortúnios. Um cavalo morreu afogado e um boi por exaustão. Não bastasse chover bastante, e os córregos transbordavam. Mais adiante, próximo do rio Tangura, o cavalo de Fawcett caiu e não conseguiu mais levantar. Armado de um rifle Winchester e uma pistola Mauser, o coronel deu fim ao sofrimento do animal. O lugar foi apelidado de Campo do Cavalo Morto. Sem mantimentos, Fawcett decidiu voltar. Por hora, desistir da expedição. A quem perguntava o que lhe tinha acontecido, limitava-se a responder: os animais não resistiram, e completava: pretendo voltar brevemente para reiniciar meus trabalhos, a partir de onde parei. Olha que legal. Enfim, levou Percy Fawcett. Em janeiro de 1925, como sempre fazia antes de sair de expedição, Percy Fawcett comprou um chapéu novo. Não um modelo qualquer, mas um caríssimo da marca Stetson, seu preferido. Em vez de contratar ajudantes do local de expedição, levou 2 expedicionários de casa. O filho mais velho, Jack, de 21 anos, e o amigo dele, Halley Rimmel, mais ou menos da mesma idade. Os dois não viam a hora de encontrar um tesouro escondido, comprar possantes motos e se exibir pelas ruas de Seattle, na Inglaterra, onde moravam. Para não fazer feio na viagem, Fawcett ensinou os rapazes a nadar em rios caudalosos e se alimentar somente de vegetais. Não se pode contar com caça onde não se sabe se ela exista, disse o coronel. E a preparar mochilas de 15 quilos. Outra lição importante era aprender a falar algumas palavras em português. Os 3 viajaram a bordo do SOS Vauban, da empresa Lamport & Holt Line, e desembarcaram no Rio de Janeiro em janeiro de 1925. Na então capital federal, Fawcett foi recebido pelo embaixador inglês no Brasil, John Tyler, e pelo ministro da Agricultura do governo, Arthur Bernardes, Miguel Calmon. Ao pedir apoio financeiro para a viagem, recebeu 3 passagens de trem até Cuiabá. Em São Paulo, os 3 visitaram o Instituto Butantan e conheceram o médico Assis Brasil, que cedeu algumas doses de soro de veneno de cobra. Na bagagem, levaram comida em lata, remédio contra a febre, armas e munições. Já em Cuiabá, ficaram hospedados num hotelzinho às margens do rio Paraguai, que nem banheiro tinha. No dia 23 de fevereiro, embarcaram numa chalana, pequena embarcação fluvial, até Cuiabá. Seriam 10 dias de viagem através dos rios Paraguai, São Lourenço e Cuiabá, a menos de 6 km por hora. A lotação máxima da embarcação era de 20 passageiros, mas naquele dia o Iguatemi transportava mais de 50. À noite, os passageiros estendiam suas redes nos convés e enfrentavam os mosquitos como podiam. Jack, por exemplo, dormia como uma camisa sobre o rosto. A chalana chegou à capital mato-grossense no dia 4 de março. Lá, Fawcett comprou 5 mulas e 5 cavalos e conseguiu mais 2 cachorros, Chulim e Pastor, para ajudar a expedição. Além disso, contratou 2 mateiros, Simão de Oliveira e José Galdenho. Jack ficou responsável por tirar as fotos a Ri e Rimmel por se preparar as refeições. Em geral, tomavam café às 6:30 da manhã e almoçavam por volta das 5 da tarde. O cardápio não variava muito: um prato de sopa, 2 xícaras de chá e leite condensado dissolvido em água pela manhã, e arroz e carne de charque à tarde. Às vezes matavam a fome com biscoito e sardinha em lata. Outras com farinha de mandioca. Caminhavam em média 2 léguas por dia, e o que corresponde a 6 quilômetros. Dormiam e acordavam cedo antes de o dia clarear. A época fazia 27 graus à sombra. No terceiro dia, montaram um acampamento bem em cima de um formigueiro de saúvas. Por pouco, não perderam toda a comida.
Olha a foto, tem uma foto deles aqui. Volta e meia se perdiam no mato. Nessas horas voltavam alguns passos na esperança de encontrar o lugar de onde se desviaram da rota. A certa altura, Rimmel tirou a bota e quase caiu para trás. Seu pé estava vermelho e inchado. Mordida de carrapato, explicou Fawcett. Simão improvisou um curativo com folhas de uma planta do brejo. No dia 30 de abril, chegaram à fazenda Rio Novo, do coronel Hermenegildo Galvão. O anfitrião ofereceu refeição para os viajantes e pastos para os animais. Descansaram lá por 5 dias. Partiram em dia 4 de maio, rumo a Solimões Lopes, na aldeia Baquiri. No trajeto, cruzaram vários rios, como o Paranatininga. Nessas ocasiões, pai e filhos cuidavam da bagagem enquanto os peões atravessavam os animais. Chegaram ao posto indígena no dia 15 de maio. O chefe do Solimões Lopes, Valdomiro, cedeu a escola para descansar. Havia 8 indígenas do Xingu, 5 homens, 2 mulheres e uma criança, todos da etnia Batovi. Para fazer fotos do grupo, Jack ofereceu doce de goiabada e trocou com um colar de conchas de caracol de uma das indígenas por 8 caixas de fósforo. De dia, ele tirava fotos, à noite, revelava-as na água do Paratininga. No dia 19 de maio, Jack Fawcett completou 22 anos. Para comemorar a data, seu pai improvisou uma festa. Tocaram instrumentos musicais como flauta, banjo e violão e beberam vinho de caju. Lá pelas tantas, Fawcett foi apresentado a Yamarã, chefe da etnia Mehiaco. Valdomiro, chefe do posto, serviu de intérprete. Abre aspas. Por que o senhor não me acompanha? Perguntou Fawcett. Estou muito velho, respondeu o líder indígena. Dali a pouco, Yamarã cochichou algo no ouvido de Valdomiro. Está desaconselhando o senhor a seguir viagem, explicou o chefe do posto. Os índios morcegos não toleram invasores. São canibais. Posso me defender, disse o homem branco. E é muito perigoso, insistiu o líder indígena. No dia seguinte, Fawcett comprou a comida e dispensou os peões. Iria estar sozinho quando encontrasse a cidade Z. No dia 21 de maio, se despediu do posto Baquiri, próximo ao destino do campo do cavalo morto. Quando chegou lá, 8 dias depois, escreveu a última carta para Nina. Abre aspas. Você não precisa temer nenhum fracasso. Foram as últimas palavras em 29 de maio de 1925. Indígenas levaram a correspondência até o posto Baqueri e militares do Marechal Rondon até Cuiabá. Desde então, não se ouviu mais falar de Percy, Jack ou Rimmel. Especula-se que tenham visitado outras aldeias, como as dos postos Calápalo, na Fukua e Suiá, mas não se sabe ao certo. Semanas depois, agentes do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, foram atrás de notícias, mas não encontraram pistas. Antes de embarcar, Fawcett pediu a Nina que, caso desaparecesse na selva, não enviasse missões de salvamento. Para piorar, tinha o hábito de deixar pistas falsas sobre sua localização para ninguém seguir seus passos. Abre aspas. O desaparecimento de Fawcett e seus companheiros permanece um mistério. A hipótese mais provável é a morte por inação, em decorrência de doenças de ataques de índios ou de animais, mas, sem evidências, não há como ter certeza. Diz a historiadora Débora Lavarato Leme, mestranda em História Social da Universidade de São Paulo, a USP, e autora do artigo Registros da Última Expedição do Coronel P.H. Fawcett no Brasil de 2021. Abre aspas. Alguns grupos, como a Sociedade Brasileira de Eubiose, seguem acreditando na possibilidade de Fawcett e seu filho Jack terem encontrado a cidade perdida Z, onde ambos teriam liderado uma comunidade esotérica. Isso daí eu acho que não, né? O mistério da ossada do Xingu. Quase 100 anos depois, ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu à expedição. Foram mortos por índios ou encontraram a cidade perdida. Nina Fawcett morreu no dia 6 de setembro de 1954, aos 83 anos, sem aceitar a morte do marido, até o fim de seus dias. Continuou esperando por ele em sua casa na Suíça. Brian Fawcett, filho mais novo, decidiu nunca procurar pelo pai e irmão. Em janeiro de 1952, 27 anos depois do sumiço deles, aceitou o convite do empresário Assis Chateaubriand, dono dos diários associados, para integrar uma expedição até o Mato Grosso. Se assim fossem encontrados vivos, Percy Fawcett estaria com 85 anos e Jack com 49. Viajaram até, além dele, os sertanistas Orlando Vilas Boas, o jornalista Antônio Calado e então o repórter do jornal Correio da Manhã, que escreveu o livro Esqueleto na Lagoa Verde, Companhia das Letras, 2010, sobre o misterioso desaparecimento do coronel inglês. A expedição ganhou vida depois que Vilas Boas ouviu
pois que Vilas Boas ouviu, em abril de 1951, um indígena da etnia Calápalo dizer que teria matado os Caraíbas, homens brancos, a golpes de borduna, jogando os corpos de 2 deles na Lagoa Verde e enterrando o terceiro numa cova rasa à beira do rio Culueme, no Xingu. Não demorou para os peritos do Instituto Real de Antropologia de Londres do Museu Nacional do Rio de Janeiro descobrirem que os restos mortais encontrados não eram de Falta ou de qualquer membro da expedição. Enquanto o explorador inglês media 1,82 m de altura, aquela ossada era de um homem de 1,68 m. Não foi a primeira expedição realizada para encontrar os vestígios de Percy Harrison Fawcett. Apenas 3 anos depois do misterioso sumiço do militar inglês, o explorador americano George Miller Jott, 1883-1972, embrenhou-se no mato atrás de pistas. Levava consigo 26 homens e 3 toneladas de mantimentos. Encontrou outras descobertas, conheceu Aloike, do povo Nafukua, que trazia no pescoço uma plaquinha de cobre com a inscrição da firma londrina que fornecera o material de viagens ao coronel. E mais, dentro de uma das malocas da aldeia, maletas idênticas às usadas pelos oficiais britânicos. Até o jornalista Peter Fleming, 1907-1971, se aventurou pelo Brasil à procura de Fawcett. Ele é o irmão mais velho de Ian Fleming, o criador de James Bond, o mais famoso agente secreto da literatura universal. Olha como as coisas são legais. Tanto James Bond quanto também o Indiana Jones passam pelo Brasil, essas histórias. A expedição de Fleming, financiada pelo jornal The Times, durou 7 meses, de abril a novembro de 1932. Da experiência nasceu o livro Brazilian Adventures, 1933. Em novembro de 1943, o mesmo Assis Chateaubriand patrocinou a ida do repórter Edmar Morel ao Xingu para apurar a história contada por uma missionária americana chamada Martha Moynihan. Em 1937, ela escreveu uma carta para a viúva de Fawcett relatando a existência de um índio loiro e de olhos azuis na aldeia do Cuicurus. Os membros do grupo acreditavam que o tal índio era filho do estrangeiro com uma indígena. Em pouco tempo, Morel descobriu que Dulipé, que ganhou o apelido de Deus Branco do Xingu, não era filho de Percy, mas era apenas albino. A pedido dos diários associados, Dulipé teria sido levado para Cuiabá, não se adaptou à cidade grande e começou a beber. Na madrugada de 20 de abril de 1959, se envolveu numa briga e terminou morto a facadas. Abre aspas. Muitos não se conformam com a hipótese mais coerente sobre o desaparecimento de Fawcett. Morreu ou foi morto na selva, e dão origem a 1000 teorias insólitas. Observa André Diniz Fernandes, autor de The Graphic Novel Fawcett, Review 2010, em parceria com o ilustrador Flávio Colim. Numa delas estaria vivo até hoje em um mundo secreto do qual Jack seria o pai de uma nova raça humana. Noutra teria descoberto um mundo subterrâneo e viveu por lá décadas depois de seu desaparecimento. Olha, os caras são tudo maluco. A expedição que não tem fim. O livro Esqueleto na Lagoa Verde, de Antônio Calado, não foi o único escrito sobre a vida de Percy Fawcett. Há pelo menos mais 2. Z, A Cidade Perdida, Companhia das Letras, do jornalista americano David Graham, que deu origem a um filme homônimo dirigido por James Gray, cita Invisibility, inédito no Brasil. A jornalista italiana Margherita De Thomas, escrito com parceria de Timothy Peterson, bisneto de Nina. A princípio, Brad Pitt, que comprou os direitos de filmagem do livro americano, interpretaria o protagonista, mas depois se contemplou com a função de produtor executivo e confiou o papel ao ator britânico Charlie Hunnam. Já Jack Fawcett é interpretado por Tom Holland, que veste a máscara do Homem-Aranha na atual franquia da Marvel. O diretor Fernando Meirelles teria sido convidado por Pitt para dirigir a longa, mas declinou o convite. O mais recente livro sobre o tema é a Expedição Fawcett, Jornada para a Cidade Perdida Z, Record 2023. Organizado por Brian Fawcett, reúne cartas diárias e manuscritos do explorador inglês. O livro foi lançado em 1953, mas só agora, 70 anos depois, chega às livrarias brasileiras. Brian Fawcett morreu em 1984, aos 74 anos. Ao longo das décadas, Percy Fawcett inspirou uma infinidade de personagens, do velho explorador Reed Giddel, da obra Tintin, e o ídolo roubado, em 1935,
do quadrinista belga Herg, os arqueólogos com o espírito aventureiro de Indiana Jones da franquia, dirigida pelo cineasta americano Steven Spielberg. O Indiana Jones foi inspirado no protagonista de um filme de 1954, chamado O Segredo dos Incas, diz Sálvio Queiroz Lima, doutorando em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e autor do artigo Arqueologia, Antropologia e História em Indiana Jones. Tanto o Indiana Jones quanto o Harry Steele, interpretado por Charlton Heston, compartilham elementos estéticos e performáticos de Fawcett e de outros arqueólogos famosos, como o escocês Mortimer Wheeler, 1890-1976, o americano Justin Bold Beard e o inglês William Petrie. Para 2025, no ano do centenário do misterioso desaparecimento, Hermes Leal planeja relançar O Enigma do Coronel Fawcett e estrear um documentário e uma série de ficção. Sinal de que tão cedo a expedição não chegará ao fim. Olha que legal essa reportagem grande, mas é muito elucidativa.